Mercado hoje forte alta. Lá fora, Europa subindo quase 4%, algumas bolsas subiram 4%, outras 3%, outras 2%. Estados Unidos subiram quase 3%, algumas um pouquinho mais de 3%, outras um pouquinho menos de 3%, mas tudo em torno de 3%. Já o Brasil não conseguiu ter o mesmo fôlego de ontem e ficou praticamente no 0 a 0. E China estava fechada esses últimos dias por conta do feriado. Japão subiu também. Bom, agora falando das coisas que aconteceram, além dos preços das bolsas em geral. Peraí. Agora falando de alguns ativos em si, o petróleo fechou em nova alta por conta, novamente, de rumores de que o OPEP vai cortar muito a produção e essa reunião vai ser amanhã. Além disso, como a gente viu, a Europa sobe forte mesmo com os dados da inflação ao produtor que vieram batendo recordes mais uma vez. E os Estados Unidos, por sua vez, sobem com força com dados macroeconômicos um pouquinho mais favoráveis ao que o mercado está querendo. O JOLTS, lá nos Estados Unidos, informou uma abertura de empregos, de vaga de emprego menor do que o esperado pelo mercado. Isso é bom para as bolsas de desaceleração da economia, na mesma linha que a indústria, pedidos à indústria, teve o mesmo valor mais ou menos o mesmo valor de julho para agosto. Então, também é um sinal de desaceleração, é o que o mercado quer, porque isso contém a inflação e aí o Fed não precisa subir tanto os juros. Falando em juros, lá fora, juros também, eles voltam, o que faz as bolsas subirem. DXY, dólar DXY cede 1,35%. E as ações do Credit Suisse, que o pessoal estava falando que vai quebrar, subiram bastante, subiram 11% hoje. Dá uma olhadinha aí no radar de recomendações da própria Bloomberg com relação às recomendações dos analistas para o Credit Suisse. 53% dos analistas mantêm a recomendação, 32% falam para vender, 14,3% falam para comprar. Nos últimos 12 meses a ação cai 50%, mas o preço-alvo aí de 12 meses é de algo em torno de $6 por ação. Enfim, esse consenso da Bloomberg pode considerar algumas recomendações um pouco mais antigas, mas é um bom guia aí para se ter. Agora falando de Brasil, o Brasil terminou de lado, não subiu nem caiu, chegou a subir forte no início do pregão, mais de 1%, 1,5%, mas não conseguiu manter a alta, isso o índice futuro, né? E ele acabou entregando. Vale lembrar que o índice saiu ali de 110 mil pontos, até um pouco antes, sexta-feira, né? E veio até 118 mil pontos hoje, índice futuro. Difícil de segurar uma alta dessa tão rápido, pode ser que por conta disso tenha perdido o fôlego. Dólar que chegou a cair bastante no início do pregão também, enquanto o bolso subia, dólar caía, dólar contra real, tá? E aí ele recuperou, chegou a subir um pouquinho, também terminou no 0 a 0. Os juros futuros aqui no Brasil seguiram uma linha lá dos juros futuros nos Estados Unidos e caíram ali na parcela da curva longa, fazendo com que algumas ações de varejo consumo andassem. A gente vê Americanas, Amer3 subindo 6%, e outros destaques são Vale, RRRP, que teve recomendação do BofA, Bank of America, subiu 9% em conjunto aí com a alta do petróleo. Isso faz com que essas ações se beneficiem bastante. Prio subiu bastante também. E B3, foi bom para você também, B3. Agora, na seara eleitoral, o TSE divulgou os números das eleições. Primeiro turno, destaques para o candidato Lula e para o Bolsonaro. Lula fechou com 48,43% dos votos, e Bolsonaro com 43,20% dos votos. Esses dados são oficiais. Aí, sem citar Lula ou PT, o Ciro Gomes, candidato, que obviamente não foi para o segundo turno, ele disse que vai seguir a decisão do PDT e vai apoiar a campanha do Lula nesse segundo turno. Claro. Para amanhã, super importante, a gente tem reunião da OPEP antes da abertura, muito importante. Se eles reduzirem a quantidade de barris que eles falaram que vão reduzir, o petróleo talvez suba bastante. Ou talvez sobe no boato e cai no fato. Antes da abertura também, PMI do Reino Unido e zona do euro, vários PMIs lá na zona do euro. A gente tem variação de empregos, ADP,
a empregos privados lá nos Estados Unidos, às 9h15, pode trazer volatilidade. Hoje o JOLTS não trouxe muita volatilidade, aqui para o Brasil principalmente, mas fica atento a isso aqui. E a gente também tem NPMI, a gente tem PMI aqui no Brasil, 10 horas, a gente tem PMI nos Estados Unidos, 10h45, a gente tem ISM nos Estados Unidos, às 11 horas, estoque de petróleo às 11h30. Esses são os principais eventos corporativos para amanhã. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Aqui do lado do estúdio está rolando treinamento para a galera. Então, quando o cliente... Qual é a carequinha? E aí, assessor private? Então, assim, se o cliente é mais conservador, você sabe que você vai ter que alocar ele em ativos mais conservadores. Se o cliente é um cara mais que tende a correr risco, que é mais arrojado, você pode botar ele um pouco mais para lá. E ao longo do tempo, você vai vendo os percentuais. Então, você vai dividir em classes.